Graça e paz. Estamos na Semana do Coração Abrasado e eu, pastor David Gomes, quero pensar com você o tema a importância da oração para o avivamento. Por avivamento nós sabemos que é algo que estava morto e precisa reviver. Precisamos pensar sobre a igreja de hoje. Ela precisa ser reavivada? Quando olhamos para a igreja de Atos e a igreja de hoje, são a mesma coisa? Ou esta igreja se distanciou do seu estado original em Cristo Jesus? Então, não necessitamos de uma nova igreja, não necessitamos de um novo formato de ser igreja. O que necessitamos é de voltar à velha prática de pregar o evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição. Como faremos isso? Todas as famílias estão dentro de suas casas. Logo, pensamos que em Atos 2, o avivamento foi a expressão do que já acontecia em casa. Eles se reuniam de casa em casa, no partir do pão, na comunhão, louvando e exaltando o nome do Senhor. Faça uma análise de sua casa. Será que a sua casa tem vivido isso? Quando eu olho a palavra do Senhor em Lucas capítulo 11, versículo 1, olha o que está lá. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Observe que os discípulos nunca pediram para Jesus ensinar a curar, libertar, transformar água em vinho ou multiplicar pães e peixes. O que eles pediram foi: ensina-nos a orar. Eles perceberam que depois de um tempo em oração, quando Jesus saía do seu momento secreto com Deus e estava diante da multidão, milagres aconteciam, prodígios e maravilhas. E eles perceberam que isso se dava ao tempo que Jesus passava em oração para o tempo que Jesus passava com aquilo que a multidão dizia ser um problema, a fome, a impaciência, a necessidade que a alma tem de ouvir algo muito bom. Eles entenderam isso. Então, o tempo que passamos com Deus define o tempo que passaremos com os problemas que estão diante da nossa vida. Muitos fazem ao contrário. Passam maior tempo com o problema e menos tempo com Deus. Precisamos entender esse aspecto da oração que Jesus tinha, de se antecipar e de preparar todo o ambiente através da oração. A oração, de fato, traz o avivamento. Quando nós quedamos a nossa vida em oração, estamos profetizando sobre aquilo que virá à nossa frente, estamos profetizando sobre os novos tempos, sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações. Entendemos um pouco de oração com alguns homens que passaram aqui nessa terra. John Wesley foi um desses grandes homens. Ele disse: Deus nada faz a não ser responder orações. Se nós não falamos com Deus, não há por que Deus trazer respostas à nossa vida, porque a oração, ela é, de fato, uma resposta de diálogo que temos para com Deus. William Carey, que foi um missionário inglês, conhecido como o pai das missões modernas, ele tinha um grupo de oração na Inglaterra. Eles oraram continuamente, mensalmente, por 8 anos, e Deus trouxe um grande avivamento sobre a Inglaterra. Um outro homem bem significativo na oração é John Livingstone, um desbravador e missionário britânico. Com seu grupo de oração, ele orava na Escócia e após longo período de oração, de todos os sábados à noite, em determinado momento, 500 pessoas se converteram ao Evangelho. Veja o que pessoas orando podem levar com insistência pessoas a se converterem ao Evangelho. As nossas igrejas precisam que pessoas estejam em oração para que no culto haja conversão, para que na praça haja conversão, numa conversa entre amigos haja conversão, num momento de passeio haja conversão. A oração antecipa todas as coisas, faz com que aquele coração se abra para o Evangelho. Quando olhamos também um outro homem, conhecido como um grande orador inglês e considerado como o príncipe dos pregadores. Isso, Charles Spurgeon. Ele liderava um grupo de oração todas as segundas-feiras. Esse grupo de oração era de aproximadamente 1.200 pessoas. E nos seus cultos da palavra e cultos dominicais,
nós tínhamos uma frequência de 15 a 20 mil pessoas para ouvir a palavra. Veja que a palavra do Senhor foi uma ferramenta de avivamento nos corações. Uma palavra que venha de encontro à realidade das pessoas. Uma palavra que venha de encontro à necessidade do coração das pessoas. Um outro nome que eu não poderia deixar de citar aqui é Leonard Ravenhill. Ele vai ser aquele autor de Por que tarda o avivamento? Olha o que ele diz. Nenhum homem é maior do que sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão se desviando. O púlpito, ele pode ser uma vitrine para alguém com muitos talentos. Já o quarto de oração não permite o exibicionismo. Que nós, diante dessa realidade, dentro de nossas casas, possamos estabelecer horários de oração e até mesmo um lugar para ser o nosso quarto de oração. Ali será o lugar das decisões de Deus para com você e para com a sua família e para com a sociedade. Você sabia que em Salmo 116, 15 diz que os céus é do Senhor, mas a terra, esta pertence aos homens. Ou seja, Deus nos deu possibilidade de governar essa terra através da oração. Em Colossenses 2 diz que Ele nos fez assentar novamente nos lugares celestiais. Então vamos tomar o nosso lugar na direção da nossa vida, na direção da nossa casa, da nossa igreja e da nossa cidade através da oração. Precisamos governar a vida através da oração. Quando fazemos isso, estamos cumprindo o que a palavra diz, que somos co-herdeiros com Cristo e cooperadores de Deus na tarefa da oração e do governo. Por último, eu quero pensar com você sobre Hans von Stend, quando ele vai dizer: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Deus quer trabalhar pela sua igreja, Deus quer trabalhar pelo seu tempo, Deus quer trabalhar pela sua família. Mas então entendamos que Ele o fará através das nossas orações. Quando você se esforça sem orar, você colhe apenas o trabalho do seu esforço. E ele é diminuto, e ele é limitado. Mas quando oramos, vamos além das nossas palavras, vamos além das nossas possibilidades. Porque Deus, nessa hora, é Ele quem trabalha. E você só tem que descansar no Senhor. Que Deus te abençoe. E que você possa, cada dia, entender que o avivamento, na sua família, na sua igreja, e na sua comunidade se dará através da oração. Oremos, sem cessar, vigiando em todo tempo. Deus o abençoe.